Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com o segundo capítulo dessa mini saga romena. Neste capítulo de hoje nós vamos ver a Dácia, no período em que foi província romana. Vamos ver também a invasão de outros povos, como a chegada dos godos que se estabeleceram na Dácia. Vamos ver a tentativa da reconquista de parte da Dácia pelo Constantino. Também vamos ver a invasão dos hunos. Também teremos a chegada de outros povos como os gépidas, que estarão também ali ocupando a Dácia, beleza? Então falar resumidamente sobre cada um desses povos aqui, mais especificamente nessa estadia deles na Dácia. Bom, mas hoje eu vou contar essas histórias para vocês. Eu peço a todos que toquem no like, compartilhem quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem chegou agora aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Só vocês dar uma conferida nas minhas playlists lá na biblioteca do Zelota. Tá tudo organizado lá por vários temas, beleza? Me sigam também nas minhas redes sociais, no Instagram, @Zelota, e também no Facebook. Os links estão na descrição para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, porque o YouTube não está enviando as notificações. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, que você vai ter acesso ao vídeo exclusivo dos vídeos que eu faço aqui no canal, e também sou não patrocinador aqui para eu continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Só no começo que eu tenho que dar os recados. Então já vou direto ao assunto falando sobre a Dácia Romana. Bom, para começar aqui, só recapitulando, né, o final do vídeo anterior. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá, passa lá, depois assiste o vídeo aqui, porque, enfim, senão vocês vão viajar um bocado. Bom, dois pontos importantes que encerramos o vídeo anterior, que foi a questão do reino do Burebista, que foi o primeiro rei dos Dácios, né, que conseguiu unir os Dácios. Teve gente que errou um bocado aí na pergunta aí do vídeo, hein? Botaram o Decébalo, que eu vou falar dele hoje. E depois também a questão do território da Dácia, que vai ser novamente dividido em reinos menores, né? Foram 4, talvez 5 reinos menores que foram formados depois que o Burebista foi para o mundo além vida, inclusive despachado pelo Júlio César. Bom, então vamos ver aqui que no período, desde a época ali de Júlio César e o Burebista, a Dácia ficou ali vivendo, mas sem nenhuma tentativa de invasão dos romanos. Então a gente pega desde aquele período, pós a guerra civil do Júlio César com o Pompeu Magno, que é considerada a segunda guerra civil romana. Vamos ter o período do segundo triunvirato, com a terceira guerra civil, né, do Otávio contra o Marco Antônio. E aí vemos a época do reinado do Otávio Augusto e vamos até a época do Domiciano. Então, durante todo esse período, ou seja, desde esse final do século I a.C. até quase o final do século I depois de Cristo, os romanos eles não fizeram nenhuma campanha contra a Dácia. Como eu também tinha mencionado no vídeo anterior, o território romano, antes do Império, na época da República Romana, já era muito grande, né? A República Romana já tinha uma dimensão imperial. Então, poucos territórios foram conquistados durante o período romano. Ele foi mais questão de manutenção do que eles tinham conquistado. Bom, então vamos ter esse período longo em que a Dácia não vai ser ameaçada pelos romanos. Eles não tinham planos de invasão, mas não significa que os dácios não estavam preparados para uma possível invasão romana. E aí, quando chegou no ano de 86 depois de Cristo, o rei Decébalo, que vai se tornar um dos grandes inimigos de Roma, né? Tem inclusive a playlist aqui no canal, ele vai conseguir unificar a Dácia novamente e vai fazer um novo reino da Dácia, só que menor do que foi o reino do Burebista. Vocês podem ver aí no mapa, eu utilizei inclusive esse mapa no vídeo anterior. A parte em verde é o reino do Burebista e a parte em amarelo é o reino do Decébalo, né? Tem uma dimensão menor. Bom, então quando chegamos no reinado do Domiciano, né, que foi o imperador que chegou ali no trono pegando um atalho, né, se livrando do irmão dele, bom, mas enfim, isso é uma questão que depois eu vou falar lá no vídeo na área de membros. Então o Domiciano ele precisava se provar, né, tinha que conseguir ali uma campanha importante, né, já que ele já chegou com muitas suspeitas ao trono.
E aí uma campanha com uma conquista de um território como a Dácia, que é um território até riquíssimo em minérios, seria muito importante. Então ele assume o trono e já automaticamente quer fazer uma campanha contra os dácios. Então a coisa foi feita nas carreiras ali, né, com uma desfeita nas coxas, e aí acabou, claro, que dando muito errado, né? Os romanos sofrem uma grande derrota contra os dácios, liderados pelo Decébolo, e aí acabou que ele sofre essa derrota, mas não desistiu. Ele faz uma segunda campanha. Essa segunda campanha, os romanos são novamente ali confrontados pelos dácios, não vão sofrer uma derrota como aquela, como aconteceu. Inclusive tem detalhes aí mais aprofundados no vídeo do Decébolo. Eu vou deixar o card aqui para vocês compreenderem melhor como foram as guerras dácio-romanas, que foram esse período dessas guerras aí. E aí foi feito um acordo de paz depois desse segundo ataque dos romanos. Esse acordo de paz ele vai durar por mais ou menos 10 anos, até o ano de 98 depois de Cristo, que é quando o Trajano se torna imperador romano. E o Trajano ele tinha aquela pegada militar, né? Ele foi militar, então ele queria fazer essa campanha contra a Dácia. Ele faz essa nova ofensiva que ocorreu ali entre 101 e 102 depois de Cristo. Já estamos aí no ano zero. Então venceram os dácios. O Trajano era um grande comandante, então ele consegue superar o Decébolo. O Decébolo que foi ali, como falei, altamente homenageado pelos dácios, tendo ali a sua face esculpida em uma rocha, né, gigante. Mostrei inclusive essa imagem no final do vídeo passado. E aí com essa derrota, o Decébolo ele acaba fazendo um termo, né, de paz ali com os romanos, no caso com os trajanos, então a Dácia teria que pagar tributos para os romanos. Porém que quando chega o tempo, né, o Decébolo ele percebeu que aqueles termos ali eram muito pesados, os tributos muito abusivos colocados pelo Trajano, então resolve não pagar, né, não honrar com seus compromissos, né, os compromissos que ele tinha feito com os romanos. E aí o que acontece é que o Trajano volta para fazer uma nova campanha em 106 depois de Cristo. Então dessa vez ele consegue derrotar o Decébolo, que perdeu a vida nessa batalha, óbvio. E com isso a Dácia ela é anexada ao território romano, agora como uma província romana. E aí quando a Dácia se torna parte do Império Romano, vamos ver ali a divisão da Dácia em várias vezes, em várias divisões que vão ser feitas. Bom, a primeira aconteceu em 119 depois de Cristo, onde a Dácia é dividida em duas partes. Vamos ter aí, vai ficar mais simples, a Dácia superior e a Dácia inferior. Os romanos adoravam fazer isso, né? Superior e inferior. E essa Dácia inferior é ser chamada também de Malvenses, né? Como vocês podem ver no mapa. Bom, depois vamos ter entre 124 a 158 depois de Cristo, que a Dácia superior ela foi dividida em duas partes, só para complicar mais. E foram as chamadas de Dácia Apulense e Dácia Porolicenses. E aí nós tivemos essa nova divisão. E aí tivemos depois a reunificação dessas províncias da Dácia, essas divisões que a Dácia teve. Depois de tantas partes que a Dácia foi repartida, vamos voltar a ter apenas 3 partes da Dácia, com as 3 províncias da Dácia, que vão ser unificadas em 166 por conta das guerras marcomanas, né? Que foram os marcomanos, um povo germânico que enfrentou os romanos, deu um senhor trabalho aí para os romanos. E aí, por conta dessa batalha, os romanos decidiram unificar a Dácia em apenas 3 províncias que vão ser conhecidas como as 3 Dácias, que vocês podem ver aí no mapa. Bom, a província da Dácia, como mencionei, ela era muito rica em minério, então os romanos vão explorar a extração do minério, né, vão inclusive fazer uma nova mina, e também vamos ter a exploração da agricultura e também da pecuária, que vai fazer o comércio ali na Dácia florescer. Inclusive a Romênia, tem certas partes da Romênia ainda é muito ruralizada até hoje, né? Bom, a Dácia romana ela vai se tornar também muito importante para os militares, porque seria um ponto ali nos Balcãs onde eles ficavam estacionados. E aí tivemos vários acampamentos militares na Dácia.
torno de 10 acampamentos. Então esses acampamentos depois se tornaram cidades. E aí vamos ter as cidades mais importantes. A principal, que tem um nome bem difícil, que é Upia Traiana Sarmizegetussa, que provavelmente esse Traiano é só uma homenagem a Trajano, né? Trajano, enfim. Ela vai ser a capital da província romana da Dácia e era o centro financeiro, religioso e legislativo, e onde também ficava o procurador imperial. Bom, quem seria o procurador imperial? Ele era tipo um funcionário das finanças ou um secretário do tesouro, mais ou menos isso aí seria a função dele, né? E a sede, a importância que os romanos estão dando para a Dácia, né? Colocar uma coisa tão importante lá, ficava lá nessa cidade. O que eu encontrei de imagens, eu tô trazendo para vocês aí 3 imagens aí dessa cidade. Tem as ruínas da cidade aí, também tem uma imagem aí com a simulação de como era a cidade construída pelos romanos, a cidade de Upia Traiana Sarmizegetussa, e também tem no mapa. Bom, e também a outra cidade que os romanos fundaram foi a cidade de Apulum, que era o centro militar da Dácia romana. Bom, desde essa fundação da Dácia romana, os romanos terão muitos problemas com invasões, questões ali de políticas militares. E aí, dentro dessas invasões, vamos ter os dácios livres, né, que eram os dácios que não aceitaram essa ocupação romana e vão lutar pela reconquista da Dácia. E eles vão fazer uma aliança com os sármatas. Os sármatas, que era um povo que era um povo descendente dos citas, né? Eles são originários ali dos citas e já tinham invadido a própria Dácia anteriormente. Bom, então eles vão ser seguidos ali nessas incursões na província romana da Dácia por outras tribos aí. Vamos ter a tribo dos Carpos, que também era uma tribo de origem dácia. E vamos também ver a chegada das tribos germânicas, né, que tinham acabado de chegar na Europa Oriental. Aí nessa lista temos os godos, né, que já estavam transitando lá já há muito tempo pelo território do Império Romano. Teve também os Táifalos, que tem um visual bem interessante, gostei desse escudo aí, apesar que tem uma foto de um cara, uma coisa atual, né, mas enfim. Tinha os Érulos, né, que é um povo também conhecido, ter sido o povo que é associado ao Odoacro, né, que vai destronar o Rômulo Augusto, o penúltimo, último imperador romano, é como quem prefira aí, e acaba tomando ali a Itália, e funda seu reino. E por último, os Bastarnas, né? E bom, esses povos são bem desconhecidos, mas a galera que gosta de jogar esses jogos tipo Total War, Roma, Total War, deve conhecer aí, porque esses povos, vez ou outra, aparecem aí nesses jogos. Bom, todos eles aí fizeram uma grande aliança e atacaram o território da Dácia romana, né? E que tornou muito difícil para os romanos fazer a manutenção dessa província da Dácia romana. Então vamos passar vários imperadores. Então quando chegou no reinado do Galiano, a Dácia ela já estava praticamente perdida. E quando chega no reinado do Aureliano, os romanos vão oficialmente abrir mão da Dácia, vão desistir da província da Dácia. Isso ocorreu em 271 ou 275 depois de Cristo. Aí o Aureliano ele retirou as tropas romanas da Dácia e a administração civil. E ele vai fundar uma nova Dácia, que ficava embaixo da Dácia, né? Que ficou sendo conhecida como Dácia Aureliana. Bom, o melhor mapa que eu encontrei foi esse aí, certo? Os outros que eu achei pela internet eram completamente ilegíveis. E essa Dácia Aureliana ficava na Moésia Inferior, né? Que era outra província romana que era vizinha ali, né? E ele vai fazer como capital dessa Dácia Aureliana a cidade de Sérdica. Bom, aí aconteceu com os romanos, né? No caso, os dácios romanizados que estavam na Dácia. Bom, eles foram abandonados à própria sorte, né? Ficaram por lá. E aí aconteceu que vamos mostrar 2 teorias a respeito do futuro desses dácio-romanos. Uma dessas teorias diz que o latim que era falado pelos dácios vai se tornar o romeno. O romeno que é conhecido hoje em dia.
e no caso seria da origem aí os dacio-romanos. E outra teoria é de que a origem dos romenos de hoje está na Península Balcânica. Bom, na verdade eu particularmente, né, eu não vejo uma questão de um povo se manter. O único caso que a gente viu aqui no canal foram dos bascos, né? Se mantiveram ali com a sua mesma cultura, desde a sua origem até os dias de hoje. Mas chegar aos dácios até a época dos romenos é difícil, porque a gente vai ter uma pancada de povos que vão passar pela Dácia. Então cada um que vai passar por lá vai deixar a sua contribuição. Eu vou falar aqui de alguns deles, né? Começando pelos godos, né? Que estão ali encabeçando aquela lista das tribos germânicas que invadiram a Dácia. Bom, os godos eles vão penetrar a Dácia pelo oeste ali do rio Dniester, a partir de 230. Os godos eles sempre andavam em dois grupos, né? Como eu falei lá no vídeo dos godos, quem quiser depois dar uma conferida, vou deixar o card aqui em cima. E eram os povos que eram os tervingios e os grutungos, né? Que eram essas duas divisões que tinham dois godos. E aí eles ocuparam a antiga província romana da Dácia. Então lá se estabeleceram outros grupos também, como os Táifalos, e também tinha os Victúfalos, além dos próprios Tervingios, que eram de origem goda, e estavam estabelecidos na Dácia em 350. Os godos vão permanecer um bom tempo por lá, eles vão até expandir, né, o território deles na Dácia. E vamos voltar a falar sobre cultura de novo, né, cultura trazida pelos godos, que é a cultura de Cherniakov, né, que está marcada aí no mapa, que vocês estão vendo aí na tela, com a cor laranja, certo? Bom, então vamos ter assentamentos dessa cultura que vai ser encontrado na moderna Moldávia, na Valáquia e também na Transilvânia, né? Essa cultura que vai ser proveniente do final do século III depois de Cristo. Bom, então vamos ter a população que vai ver na Dácia, no caso dos godos, entre essas outras tribos aí que se estabeleceram por lá. Eles vão ser sedentários, né? Vão se dedicar à agricultura, à criação do gado, e eles vão viver em aldeias, né? Ao invés das cidades, eles vão viver em aldeias. Vamos ter agora uma Dácia mais ruralizada. Então eles faziam cerâmicas, pentes, tinham xícaras feitas à mão, broches no estilo escandinavo, o que é uma prova de que eles faziam comércio, né? Eles não produziam isso só para eles ficarem lá guardando para ficar olhando, né? Então eles negociavam esses produtos, inclusive tem imagem aí de coisas, materiais originais, certo? Bom, já o arado tinha a mesma característica de outras províncias romanas, que ficavam próximas da Dácia. Como vocês podem ver a imagem aí de um agricultor moderno, né, na Moldávia, e segue ainda o mesmo estilo de arado daquela época da Antiguidade Tardia. Bom, no caso das aldeias, elas não tinham fortificações, né? Eles viviam como viviam na Germânia, né, da mesma forma. Então eles faziam as suas casas, né? A mais comum era uma casa rebaixada com parede de taipa, que vocês podem ver aí na imagem. E também haviam edifícios que eram feitos de madeira rebocada, mas aí eu não encontrei imagem desse tipo de edifício aí. Bom, enfim, aí vou ficar nessa dúvida com vocês. Bom, então esse domínio dos godos na Dácia vai durar até a chegada dos hunos, que vão atacar os godos tervingios, que permaneceram lá na Dácia, em 376. Bom, então essa maioria desses tervingios vai buscar asilo lá no Império Romano e vão ser seguidos pelos gutrungos, né, também, que faziam parte ali dos godos, e os táifalos que estavam no meio deles. Ainda teve uma parte dos godos que vão permanecer na Dácia, e esses godos vão viver ali no parte do norte, ao norte do Danúbio, e vão ficar conhecidos como ostrogodos posteriormente, né, que vão ser chamados de godos do Oriente, godos do Sol Nascente, enfim. É uma das formas de chamar ostrogodo, né, como significa, né, ostrogodos. Também tem vídeo sobre eles aqui no canal.
Bom, não sei quantos cards eu vou usar, mas eu só tenho um limite de 5 cards aqui, viu, galera? Bom, agora vamos ver aqui. Eu vou voltar um pouco no tempo, que é a parte da reconquista da Dácia pelo Constantino. Isso foi antes dos hunos. Eu vou voltar a falar dos hunos de novo depois dessa parte aqui, certo? Bom, então quando foi no ano de 328, o imperador romano Constantino, ele construiu uma ponte, né, chamada de Ponte Constantina. Ele botava tudo e colocava o nome dele, né, lá no rio Danúbio. Aí ele recuperou e restaurou a cidade de Sucidava. É Sucidava, viu, YouTube? Não é o que vocês estão pensando que eu estou dizendo, não. Bom, aí essa cidade, ela não existe mais, ela é só ruínas dela. Ela ficava próxima de uma cidade hoje na Romênia chamada de Corábia. Bom, então o objetivo do Constantino era de reconquistar a Dácia, né, que havia sido abandonada pelo Aureliano. E aí no final do inverno de 332, o Constantino ele faz uma aliança com os Sármatas, e aí eles vão fazer uma campanha contra os godos que viviam lá na Dácia. E aí vamos ter uma batalha duríssima, muitos cercos que vão ser feitos pelo Constantino, claro, levando aquela questão da fome, do clima e tudo mais que acontecem durante esses séculos, né? Séculos que podem até ser longos, né? E fora que os godos vão ter muitas baixas, né? Dizem que eles chegaram até perder 100 mil vidas durante esses cercos aí, antes mesmo de serem derrotados pelos romanos nas batalhas. E aí o Constantino ele vai celebrar bastante a sua vitória, ele recebe o título de Góticos Máximos e vai reivindicar o novo território que foi subjugado por ele. Ele vai nomear o território que ele vai reconquistar ali na Dácia de Gótica. E tem no mapa aí mais nessa parte embaixo, certo? Pelo menos ele não colocou o nome dele também aí, né? Bom, aí chegamos no ano de 334. Ele lembra que ele fez uma aliança com os Sármatas, que eu acabei de falar. Então os Sármatas eles vão ficar vivendo na Dácia como os aliados ali, vivendo meio confederados, né, mesmo dos romanos, no caso ali, com o apoio do Constantino. Então eles vão formar uma sociedade, e então vai ter inclusive uma plebe de Sármatas, né, uma coisa até inimaginável para esse povo, né, que é um povo que via nas estepes iranianas, igual os citas, já via em cavalos e atacando vários outros territórios. E vai ter uma plebe que vai se rebelar contra os líderes deles. E aí com essa rebelião, Constantino vai ter que fazer uma nova campanha na Dácia, que ele montou a Dácia Gótica, só que agora para enfrentar os próprios Sármatas, que haviam se rebelado. Então ele venceu essa disputa contra os Sármatas e vai estender os domínios dele na Dácia. Então vocês veem toda essa parte marcada aí, que é o território que o Constantino reconquistou na Dácia. Então os Sármatas que não tinham se envolvido nessas rebeliões, eles vão ficar por lá mesmo e vão viver como fazendeiros. Outra parte acabou sendo recrutada para o exército romano. E aí o Constantino ele traçou novas fronteiras para a Dácia romana. Até que aí tivemos a invasão huna. Só para não fazer confusão, o Constantino ele não fez a conquista total da Dácia, né? Teve uma parte da Dácia que ficaram ainda os godos, né? Os tervíngios e os gutrungos, né? Foi uma parte da Dácia que ele recuperou dos godos, então não foi toda a Dácia como foi na época que o Aureliano desistiu, certo? Bom, voltando à questão da invasão dos hunos, né? Que ocorreu ali entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo, né? Quando os hunos que vieram às estepes do Oriente e vão fazer ali essas diversas campanhas causando o terror e o pânico na Europa e vão derrotar diversos povos que estavam vivendo na Europa Oriental, empurrando eles para o lado ocidental do Império Romano. Isso já na época do grande líder deles, que foi o Átila, foi o principal, né? O Átila, o grande líder dos hunos, né? Conhecido aí como Flagelo de Deus. Então eles vão chegar no território da Dácia, onde hoje é a Romênia, e eles vão se estabelecer em grande parte da Dácia, e essa presença dos hunos lá na Dácia acaba sendo importante até na formação da histórica da Romênia e também de outros estados vizinhos ali da Romênia. Bom, esse Império Huno, como vocês devem lembrar, foi
império extenso, né? Porém teve uma duração bastante curta, que durou até o Átila bater as botas, né? Quando o Átila faleceu em 453, existem várias versões para esse falecimento do Átila. Existe uma questão que ele pode ter contagiado uma doença, que chegam a falar em peste bubônica. Depois tem uma versão também que dizem que ele encheu a cara após um casamento com uma das várias esposas que ele teve, e aí ele acabou embriagado, enfim. Então tem várias versões aí, tem um vídeo sobre o Átila aqui no canal também, que eu conto essas histórias aí. Bom, então isso aí vai fazer um impacto muito grande, né, quando o Átila ele faleceu, porque vão ter os filhos dele que vão brigar pelo domínio ali do território que foi do pai, né? Então vamos ter uma divisão entre esses três filhos e vão entrar numa guerra civil. Então tinha ali um monte de povos, né, que vão acompanhá-los, e entre esses povos vão ter os Gépidas, que vão também ter a sua participação na ocupação da Dácia. Bom, voltando aqui para essa questão dos hunos. Então os impactos que vão ser deixados pelos hunos, além da questão do terror, né? Claro que todo povo, quando passava por ali, deixava alguma contribuição cultural. Então vamos ter mudanças culturais que vão acontecer na Europa Oriental, porque os hunos vão abrir as portas para outros povos virem depois, né? Como foram chegando de fato, e as formações desses outros reinos que vão sendo feitos nesse território que pertencia ao Império Romano. E aí também vamos ter, bom, claro que o Império Romano do Ocidente já estava muito mal das pernas nessa época, né? Depois do século III, foi uma coisa que os romanos não conseguiram mais se recuperar, tanto que chamada crise do século III, e a tendência foi a Roma, digamos que ele acelerou. Bom, Átila faleceu em 453, Roma caiu 23 anos depois, então não foi muito tempo aí, Roma já estava muito mal nessa época. Bom, mas isso vamos ter aí digamos que essa influência nesse declínio do Império Romano. Eu vejo como uma influência que tenha sido grande, mas não foi justamente só por conta disso. A gente sabe que o Império Romano caiu por diversos fatores. A questão das invasões dos povos denominados como bárbaros pelos romanos é só um deles. Bom, agora falando dos Gépidas, né, que é um povo que também já tem vídeo aqui no canal sobre eles, então eu vou só dar uma resumida aqui nessa história dele. Bom, os Gépidas eles estavam nessas campanhas com os hunos, inclusive estiveram no meio de outras diversas tribos, né, que estavam com os hunos, que estavam ali por pura espontânea pressão, né, e acabavam fazendo parte desse exército dos hunos. Os casos dos Gépidas, eles faziam parte ali do flanco direito do exército de Átila. E aí, quando o Átila faleceu, como eu mencionei, vamos ter essa briga entre os filhos do Átila pelo território dele. E aí esses povos que foram subjugados pelos hunos estavam ali lutando ao lado dos hunos forçadamente. Inclusive os Gépidas estiveram na Batalha dos Campos Catalúnicos, né, que aconteceu, apesar do nome Catalúnico, aconteceu lá na Gália, né, que foi liderado, no caso, os romanos pelo Flávio Aécio. E os Gépidas estavam lá presentes com outros povos. Aí o rei dos Gépidas, que na época era o Ardarico, ele uniu os Gépidas e os outros povos que estavam ali com os hunos para derrotá-los. E aí vamos ter, dentro desse grupo de povos que acompanhavam os hunos para onde eles iam, tinham os Sármatas, tinham os Rúgios, que era outro povo também de origem germânica. Os Sármatas não, os Sármatas era lá das estepes iranianas. E os Rúgios, que eram germânicos, tinham os Suevos, que eram germânicos também já tem vídeo sobre isso aqui no canal, e também os Ostrogodos. E aí eles conseguiram derrotar os hunos na batalha do rio Nedal, que ficava na Panônia. O rio ainda existe, a Panônia que não existe mais, né, que era uma província romana. Isso foi no ano de 454 ou 455 depois de Cristo. Então esses povos que venceram os hunos, né, aí acabam os hunos, acaba o legado dos hunos, enfim. Eles vão repartir esse território dos hunos entre eles, e os Gépidas vão ficar com a maior parte desse território. Tanto que vocês podem ver na imagem aí, o reino dos Gépidas era um reino bem extenso, né? E vai pegar boa parte do que era a antiga província romana da Dácia.
e eles não vão ter nenhum tipo de relação com os romanos, né? Nesse caso a gente já se refere mais aos romanos do Oriente, né? Já que o Ocidente ali já tinha acabado. Bom, o reino dos Gépidas vai durar quase 100 anos, ou mais ou menos 100 anos por aí, foi até 567, por conta de essa questão de eles não terem uma relação com o Império Romano do Oriente e os romanos do Oriente, ou futuramente bizantinos. Eu preferia chamar eles de romano do Oriente nessa época, até porque ainda falavam latim, ainda tem essa ligação com a igreja romana. Os romanos do Oriente, eles queriam recuperar a porção ocidental do Império, que foi perdida pelas tribos germânicas. Então, como os gépidas eram considerados invasores, estavam nesse território, então os bizantinos ou os romanos do Oriente, eles vão deixar rolar a pancadaria entre esses povos aí. E no caso vamos ter a chegada dos lombardos, que vão se unir aos ávaros. Isso teve o aval de Constantinopla. E aí a questão é que os próprios bizantinos, os romanos do Oriente, eles vão perder o controle sobre os lombardos, porque os lombardos acabam vencendo os gépidas, acabam derrotando os gépidas com essa união com os ávaros, por isso também tem vídeo dos ávaros aqui no canal. E aí eles vão depois para a Itália, vão conquistar a Itália e vão formar o reino lombardo lá na Itália. Bom, enfim, não era o que os bizantinos esperavam ali, né? Mas acabou acontecendo. E os ávaros ficaram no território que tinha pertencido aos gépidas. Então o que aconteceu com os gépidas depois dessa invasão? Bom, uma parte acabou indo com os lombardos para essa incursão na Itália, e uma outra parte ficou ainda no território do Império do Romano do Oriente, ou Império Bizantino, como prefiram, e um terceiro grupo permaneceu no mesmo local onde eles estavam, no seu antigo reino, o reino dos gépidas, que foi ocupado pelos ávaros, que povo que já veio mais lá do Oriente. Bom, só uma questão de curiosidade de repente a respeito dos gépidas, que eu já tenho um vídeo aqui sobre eles, mas eles também eram considerados godos, como eram chamados de os godos lentos, porque eles vieram depois dos godos, daquelas tribos que eu mencionei, os tervíngios e os gutrungos. E, bom, na teoria que eles ficaram pelo caminho ou saíram depois lá da Gotlândia, e por isso eles ganharam esse nome aí, É mais um nome depreciativo do que propriamente um nome que tem uma origem deles. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Retornarei na próxima semana e vamos ver aí mais povos, que na verdade eu vou apenas fazer o resumo, porque eu já tenho vídeo sobre eles aqui no canal, que são os ávaros. Teremos também a chegada dos eslavos, que aí a gente viu recentemente agora no canal. Vamos ter os búlgaros, que ainda não vimos, mas veremos aí na próxima mini saga. Os pechenegues também, que vão ocupar esse território da Dácia, na futura antiga Romênia. Os pechenegues também tem vídeo sobre eles aqui no canal. E também os magiares, que também já vimos aqui no canal, que vão fundar ali a Hungria. Os magiares também geralmente chamados de húngaros também nessa época. Eles também vão ter uma participação ali no território dos búlgaros no meio dessa história. Na verdade, a história da Dácia e da Trácia são bem semelhantes. Vamos ter praticamente aí os mesmos protagonistas e antagonistas aí participando da história desses dois povos. Bom, então a gente se vê agora no próximo vídeo, na terceira parte. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.